Olá, boa noite. Boa noite a todos. Vamos chegando, mais uma terça-feira, num papo muito legal. Hoje a gente tá assim numa vibe de muito mais alegria e muito mais felicidade. A gente vai falar sobre um tema, exatamente sobre esse tema, o mindset da felicidade, o mindset da positividade e também da comunicação não violenta. Como que essas duas habilidades podem trabalhar a favor da marca pessoal? É um tema que está sendo muito discutido hoje em vários segmentos. É um tema muito debatido também dentro dos universos corporativos. É uma das soft skills, é uma das habilidades exigidas principalmente entre esses novos perfis de liderança. E o meu convidado de hoje tem muita propriedade para falar nesse assunto. Ele acabou de lançar um capítulo de um livro falando exatamente sobre esse tema, o mindset da felicidade. Como usar isso para você conquistar coisas, para você mudar sua visão em relação às coisas que você vive, para você praticar uma empatia, para você aprender a viver um novo momento na sua vida. Então, é uma leitura super importante. Ele vai falar um pouquinho do livro também. E eu realmente espero que vocês gostem. A vibe não podia ser melhor. Vocês vão conhecer o Fred, que é um cara assim incrível. Eu tive a alegria de conhecer o Fred mais ou menos um ano, quando eu fui dar uma palestra na RJZ Cirela, onde ele trabalha hoje. Ele já trabalhava lá, né, há bastante tempo, e aí a gente se conheceu pelo LinkedIn. Foi uma conexão incrível e resultou numa palestra em que eu fui conversar com o pessoal sobre redes sociais e posicionamento de marca e reputação. E a gente se conheceu e a empatia foi muito legal, a troca foi muito bacana de imediato. E aí ficou o laço. E hoje eu tenho super alegria de trazer o Fred, ele já tá por aqui. E eu vou chamar o Fred. Antes de eu chamar o Fred, eu queria muito dar uma boa noite de novo para todo mundo que tá por aqui. Karen, Lu, beijo querida, Bebeta. Esse tema realmente é muito incrível, Bebeta. Se vocês ainda dá tempo, antes de eu chamar o Fred, mandem a indicação da live para as conexões de vocês aí nesse aviãozinho que está embaixo. Vocês podem direcionar a live para as conexões de vocês e quanto mais gente, mais a live viraliza, e isso é bem legal, não só para o perfil, mas para divulgar também o trabalho do Fred, o trabalho que ele faz, que é um trabalho sensacional. E eu realmente espero que quem passar por aqui curta bastante essa temática que a gente está trazendo hoje. Bom, o Fred é coach, empreendedor, palestrante e escritor. É especialista em transição de vida, carreira e felicidade. Ele é meio mineiro, meio carioca. Eu acho que tá mais para carioca que mineiro, viu, Fred? E foi muito bom. Eu tive assim uma alegria muito grande quando eu pude então participar de um projeto que ele tem chamado Experiência do Cliente Ouve a Gente. É um podcast sobre o universo do relacionamento das marcas com os seus clientes. Ele divide esse podcast com uma outra muito querida, que é a Giovana Terra. Um beijo, Gia. Não sei se você já chegou, mas é outra pessoa incrível. E eles falam muito sobre temáticas envolvendo a questão do relacionamento com o cliente. E eu tive a felicidade de participar de um dos episódios. É um podcast que vocês podem ouvir em qualquer plataforma digital. E já tem 13 episódios, o projeto é muito bacana, está crescendo lindamente, vale a pena dar uma olhada, ouvir, porque o conteúdo é muito legal. E hoje o Fred está à frente da área de relacionamento com clientes na RJZ Cirela, onde ele faz um trabalho incrível.
É, recentemente eles fizeram uma live no YouTube com uma festa junina para os funcionários, foi muito legal. Foi um projeto incrível que eu acompanhei, achei sensacional. E, e além de tudo isso, ele ainda é pai de um bulldog inglês incrível, coisa mais fofa, chamada Henrico. É um bulldog inglês de 1 ano e 8 meses. Então, Fred, seja muito bem-vindo. Eu espero, de novo, que vocês curtam o papo, porque alguém que tem propriedade para falar é ele. Vamos ver aqui. Fred vai entrar. Ei! Aê! Boa Boa noite, noite! querido. Tudo bem? Tudo beleza? Que bom. Felicidade imensa estar aqui com você, estar com o seu público, Nossa, com a sua audiência. Essa apresentação me deixa cheio de amor no coração, porque eu sempre digo, Isabel, que tudo que eu faço com muito amor, eu faço com muito carinho. Então, eu até digo, se não for para fazer bem feito e se não for para fazer com carinho, com amor, eu prefiro nem colocar a minha mão. Então, eu sempre faço isso com muita energia. Se não for para ter energia, eu fico de fora. é isso, querido. E eu estou muito feliz de poder estar dividindo esse momento aqui com você, essa horinha, para esse bate-papo, porque você é um cara incrível. A gente sempre teve essa troca, né? Desde que a gente se conheceu. A nossa Então, conexão assim, bateu, né? A nossa bateu, conexão bateu. bateu e eu acredito muito, é o que a gente sempre diz, né? No poder das conexões. Eu acredito muito nesse poder das conexões, é, da gente ter habilidades próximas, e o poder das conexões é excepcional. É isso. Então, vai ser incrível. Você vai trazer Vai. esse seu olhar e esse seu estudo, né, a respeito dessa questão do mindset da felicidade. E para a gente falar também um pouquinho de comunicação não violenta, eu acho que são dois assuntos que conversam bastante, né? Uma Totalmente. coisa está muito interligada na outra Sim. e você tem essa expertise, não só pela questão técnica, que é uma coisa com a qual você estuda e você Uhum. lida com isso, né? Você acabou de escrever um capítulo de um livro sobre isso, mas eu acho que isso é muito da sua vida. Né? Quem tem a oportunidade de conviver com você, de estar com você, pode sentir isso vindo de você. Você tem essa vibe, né? Positiva, Que alegre, bom, bacana, feliz. É muito isso, né? Então a que bom, propriedade está por todos os lados, não só no profissional, mas também no pessoal, né? Isso é que maravilhoso. bom, que bom, Que que bom. bom. Fico Vamos lá. feliz que essa energia está emanando para as pessoas. É isso, é isso. Eu admiro muito o seu trabalho e estou realmente muito feliz de poder estar dividindo esse momento aqui com você. Tem A bastante gente recíproca, entrando. recíproca e felicidade é a verdadeira e Ah, genuína. querido, obrigada. Tem muita gente entrando. Gente, quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. A gente está conversando, Bem-vindos. a gente está conversando com o Fred Rubac. A gente vai falar sobre mindset da felicidade e comunicação não violenta. Enviem o aviãozinho aí para outras conexões que vocês acreditam que seja interessante, que possam estar aqui dividindo esse momento com a gente. Então, aproveitem que o papo está começando agora. Vocês vão conhecer o Fred. Eu tenho certeza que vocês vão admirá-lo tanto quanto eu, desde o momento que conheci o trabalho dele. Deixa eu te fazer a primeira pergunta, então. Vamos já Vamos começar lá. dentro do tema, né? Você acabou de escrever o livro, esse capítulo é totalmente voltado para a questão do mindset da felicidade, e aí você explica um pouquinho do termo, você fala, discorre sobre ele, e a aplicação disso para as pessoas. É, e você traz muito isso já no seu trabalho, já tem tempo, né? Você não tá, isso não é um assunto que você começou a falar, isso é uma coisa que você já traz. Quem acompanha o seu trabalho sabe que já tem um tempo que você fala muito sobre isso, né? E aí, eu queria saber, assim, como que você começou a estudar esse tema, como que você percebeu que ele seria um tema importante e como que a gente aplica isso no mercado de trabalho? Vamos lá. Em primeiro lugar, agradecer mais uma vez o convite de estar aqui com vocês. Então, eu sou um grande apaixonado por pessoas e por relações humanas.
E a minha carreira, ela sempre foi voltada em servir as pessoas. Mas eu não sabia disso. Eu não tinha essa consciência de que essa minha missão, esse meu propósito era de servir pessoas. Então, contando um pouquinho rápido da minha trajetória, eu tenho 17 anos no ramo corporativo. Eu sempre trabalhei com clientes, com pessoas. Eu trabalhei na época de atendimento. Nem se falava em relacionamento com cliente lá em 2012, 2013. Vou entregar a minha idade aqui, gente. Nem se falava nisso, nem se falava em experiência, nem se falava em encantar cliente. Então, toda a minha carreira foi pautada em servir pessoas, em atender pessoas. E eu, como você disse, eu fiz 10 anos de RJ Zecirela, eu sou um apaixonado, um entusiasta pela empresa. A gente fala que lá é a nossa casa, lá realmente é a minha casa, eu me sinto muito em casa, é um clima maravilhoso. Eu sou apaixonado pela empresa, apaixonado pelas pessoas que trabalham comigo. E aproximadamente 3 anos atrás, eu sempre fui da área de relacionamento com o cliente e eu fui convidado a integrar a parte de recursos humanos na área de comunicação. Comunicação, eventos, comunicação interna, ações para colaborador. E nessa transição, eu comecei a fazer algumas formações de coaching, e aí o bichinho de pessoas começou a picar, e aí eu comecei a me desenvolver. Aí então eu descobri a tal da psicologia positiva. E aí eu me apaixonei pela psicologia positiva, que hoje é a grande área que eu trabalho, é a área que eu sou entusiasta, que eu sou apaixonado, e eu resolvi me desenvolver nisso. Voltando a falar sobre o livro, em meados do ano passado, eu lancei no meu Instagram um projeto muito tímido, chamado O Que Te Faz Feliz, que Isabel, eu sou um grande apaixonado por ouvir histórias. Então, se você for na minha casa, na minha biblioteca, acredito que 80% dos meus livros são todos de biografia. Eu gosto de ouvir histórias Ai, boas. também. Eu adoro Adoro biografia, também. tanto com livro, tanto com filme. Então, eu me especializei nessa área de psicologia política positiva e lancei esse projeto no Instagram, O Que Te Faz Feliz, com alguns amigos, algumas pessoas conhecidas que gravavam depoimentos falando o que era felicidade, o que trazia felicidade para as pessoas. E aí, um belo dia, eu recebi uma ligação da editora me convidando a fazer parte de um capítulo de um livro. E aí eu olhei e pensei, eu falei assim, caramba, mas eu não tenho tanta propriedade para falar sobre isso ainda. Mas como eu gosto de desafio, eu falei assim, não, vou topar. E aí o capítulo que eu escolhi foi com o seguinte tema: não perca a oportunidade de ser feliz. Porque assim, Isabel, eu acredito que a felicidade, ela é uma oportunidade. Você vai me perguntar, Fred, as pessoas até brigam comigo, Fred, existe felicidade vitalícia? Não, não existe. Vocês podem brigar comigo, podem puxar minha orelha. Não existe felicidade vitalícia. Felicidade, para mim, se tem alguma definição que eu possa dar, é exatamente essa. Felicidade são pequeninos momentos. São pequenos momentos. Esse momento que eu estou passando com você aqui é um momento de felicidade e de gratidão para mim. Então, eu escrevi o capítulo do livro, o capítulo são 5, 6 páginas, é algo pequeno, só que me despertou mais ainda essa questão da psicologia positiva, e aí que eu entrei estudando mais, eu tenho especializado, mas mais que um especialista nesse assunto, eu sou um apaixonado por pessoas, um apaixonado pela psicologia positiva. E isso me deixa muito feliz. Você falou de mercado de trabalho, como é que a gente faz esse link no mercado de trabalho? Qual que é a minha opinião em relação a isso? A psicologia positiva, ela traz três vertentes para trabalho voltado à felicidade. O que é? É o trabalho pelo trabalho. Hum. Anotem aí, vocês estão assistindo a gente. Trabalho pelo trabalho. O que é o trabalho pelo trabalho? É aquele trabalho que você chega, que você sai, que você faz o seu trabalho, que você vai embora para casa, e ponto final. Você É paga o as suas famoso contas. bater o ponto, né? É o bater o ponto.
Você chega, trabalha, faz as suas coisas, bate o ponto às 7 da manhã, bate o ponto às 7 da noite, vai embora, não se preocupe em fazer algo mais, não se preocupe em se desenvolver. É o trabalho por trabalho. Tem o segundo ponto, que é o trabalho como carreira, que aí já muda um pouquinho a situação. Por quê? Você, enquanto profissional, olha o que eu falei, você, eu, autorresponsabilidade. Eu vislumbro naquele trabalho uma oportunidade de desenvolvimento, uma oportunidade de crescimento, e na empresa que eu trabalho, eu vou galgando momentos de carreira, tanto horizontal quanto vertical. Então, esse é o trabalho como carreira. E o trabalho que é voltado para a felicidade é o trabalho como chamado. O que é o trabalho como chamado? É o propósito. Você faz aquilo que você ama, você ganha dinheiro para aquilo e isso tudo se completa, isso tudo junta. Então, o trabalho relacionado à felicidade eu enxergo dessa forma. Você ter um trabalho que te complete, claro que financeiramente, as pessoas precisam ganhar dinheiro, as pessoas precisam se sustentar, as pessoas precisam ter seus pequenos mimos, viagem, carro. Não que isso seja o mais importante na vida não, tá, pessoal? Muito pelo contrário. Mas a gente precisa desses certos confortos. Mas você trabalhar por algo que te deixe feliz e que tenha um propósito maior. Fred, qual que é esse propósito maior? Será que o seu trabalho que você desenvolve hoje, ele atinge outras pessoas? E aí tem um exemplo excelente de trabalho voluntariado. Olha quantas pessoas fazem um trabalho voluntariado que atingem tantas outras pessoas. Olha só esse trabalho como chamado, como propósito. Você está atingindo o seu bairro, a sua comunidade, o seu país. Olha só, se a gente for pensar, a gente vai filosofar e a gente vai ficar 2 horas falando disso. Porque, assim, o trabalho como propósito é um mundo ideal. E aí eu quero deixar uma provocação para vocês que estão assistindo a gente agora, que eu sempre gosto de deixar. Vocês estão assistindo a gente. Até que ponto o trabalho que vocês têm hoje é um trabalho que simplesmente vocês chegam, como a Isabel falou, batem o ponto, pagam suas contas, ou você já está num trabalho que siga o seu propósito, que te dê realização pessoal. Fred, não tô feliz no meu trabalho, não estou feliz na minha carreira. Aí as pessoas colocam muita culpa na empresa, no chefe, no RH. Não, gente. A responsabilidade de carreira é única e exclusivamente sua. É claro que alguns fatores, tem aquela premissa, você tem que estar preparado, você tem que ter o fator sorte também, pode ter alguma promoção, alguma coisa, mas assim, a responsabilidade é sua, a carreira é sua, a vida é sua. Então, até que ponto você que está assistindo a gente aí, seja agora ou seja na gravação dessa live, está num trabalho que vocês trabalham por trabalhar, que não tem nada mais, ou vocês estão num trabalho que já tem esse propósito, vocês já fiquem felizes. E se vocês não estão nesse trabalho que tragam esse propósito, o que você aí está fazendo para mudar? Não quero que vocês saiam dessa live falando, vou pedir demissão amanhã. Não, muito pelo contrário. Muitas das vezes a gente tem vontade. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, inexperiente, eu chegava em casa nervoso, falava com meu pai, pai, fiquei chateado com um acontecimento no trabalho, só que eu era imaturo, era pirralho. Aí meu pai, Fred, pede demissão, vai procurar outro emprego. Só que assim, não é bem assim. Entendeu? A gente tem que criar essa certa maturidade. E essa maturidade, ela é muito bem-vinda quando a gente tem uma transição de carreira. Quando você não está feliz onde você está. Ou seja, planeje, pense. Meu pai fala muito disso, que eu acho sensacional. Em tudo na vida ele tem uma expressão que eu vou guardar para sempre. Meu filho, pondere e decida. E é isso. Ponderar, colocar na balança os prós, os contras. Você tem outro emprego, você tem outra oportunidade, você vai ser empreendedor, você vai ser empresário, você vai ser blogueiro, não sei. O que você vai fazer daqui para frente? Mas assim, não meta os pés pelas mãos. Planeje, planeje. Esse é o trabalho como felicidade em si. Você trouxe uma palavra no início que eu acho fundamental, que a gente, quando entende, talvez a virada de chave é essa, né? Autorresponsabilidade.
É tudo você, sempre. Não, cara, não joga para ninguém, porque as escolhas são nossas. A vida inteira você vai fazer escolha. Então, a vida inteira você vai abrir mão de alguma coisa por outra, né? E É aí, quando isso. você entende que a consequência daquela escolha é sua, porque foi você que escolheu. Se deu certo ou se deu errado, você precisa lidar com aquilo, porque a escolha é totalmente sua. Então, acho que é É, fantástico. Autorresponsabilidade sempre. eu, Você tem eu falo, carreira, eu né? falo uma expressão que eu levo isso na minha vida profissional e principalmente na minha vida pessoal. Eu prefiro me arrepender daquilo que eu fiz, daquilo que eu não fiz. Exemplo, Isabel me convidou para trabalhar com ela. Não fui. Aí eu penso, será como é que seria? Será que eu teria me dado bem? Você tentou, Fred? Você foi? Você correu o risco? Você saiu da sua zoninha de conforto? Não. Então não reclama, meu amigo. Então você não reclame. Você arriscou? Você correu esse. Claro que um risco calculado. Risco Uhum, calculado. Mas é isso, é autorresponsabilidade. é isso. Você é dono da sua vida. E isso parece balela quando a gente fala, que muitas pessoas falam disso, né? Autoresponsabilidade, resiliência, autoconhecimento, vitimismo. Só que assim, é a grande verdade. Só a gente pode fazer pela gente. Nós Exato. somos os responsáveis pela nossa vida, pelo nosso trabalho, pelo nosso relacionamento, pela felicidade. Quantas pessoas, Isabel? Eu tenho muito cliente voltado a relacionamento, clientes com problemas de relacionamento. Quantas pessoas estão infelizes com os relacionamentos? E a minha primeira pergunta, eu sempre faço: você deve alguma coisa para essa pessoa? Você está devendo dinheiro? Não. Então mete o pé, vai embora. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E mais uma vez, voltando para o rumo profissional. Se você não está satisfeito, por favor, não coloque a culpa no seu gestor, nos recursos humanos, no seu diretor. Assuma a culpa da sua carreira. Assuma a responsabilidade da sua carreira. É isso. Eu acho que por isso a gente vê muito movimento de pessoas que estão deixando o mercado para investir em coisas que dão prazer mesmo, assim, aquilo que ela sempre quis fazer e tinha medo, medo de não dar certo, medo da insegurança financeira, medo de ser julgado, né? Por exemplo, eu conheço uma menina que largou uma carreira muito bacana no mercado de comunicação para trabalhar com flores. Ela hoje trabalha com flores, ela faz buquês para noivas, ela faz ambientação, né, ornamentação de lugares, ela entrega, faz assinatura floral. Ela largou uma carreira que ela tinha uma vida super tranquila financeiramente, principalmente. Já vinha numa jornada muito bacana, mas aquilo não dava mais tesão mesmo. Ela não queria mais aquilo, já não completava mais ela de alguma forma. E É, aí ela fazendo todo um trabalho de se voltar, porque aí a gente também olha muito para fora, a gente precisa voltar o olhar para dentro de novo, né? Para descobrir o que é que mexe a gente todo dia, que tira a gente da cama e dá aquela energia. E aí ela voltou para esse trabalho interno e descobriu que ela tinha muito essa afinidade com essa coisa de mexer com flores e decoração e trazer alegria através das flores, né? E hoje está e super bem, feliz da eu vida com a tenho, escolha eu que tenho fez. um outro exemplo aqui que também é importantíssimo a gente ilustrar, que quando é o fluxo contrário, quando você não planeja uma transição de carreira e você é desligado da empresa. Tem um caso Uhum. excelente para contar, da frase que eu sempre digo e sempre vou bater pé e falar essa frase. Isabel, são nas adversidades que a gente enxerga as oportunidades. Eu conheço uma pessoa, a irmã de uma amicíssima minha, ela trabalhava há muitos anos numa empresa do ramo de bebidas e aproximadamente em agosto, setembro de um ano, ela foi desligada. Ela ficou agosto, setembro, outubro, novembro, procurando emprego e aí não Uhum. conseguia, mercado de trabalho difícil, e começou a entrar em depressão e chorar, etc. O que ela está fazendo hoje? Hoje ela trabalha com roupas.
ela tem uma loja, ela abriu uma loja virtual no Instagram, começou a vender por Instagram, bombar, 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 bombar. Hoje ela tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram. Ela Nossa. já fez a migração da loja virtual para uma loja física. Ela tem uma loja física na Barra da Tijuca, com vitrine, ou seja, ela tá bombando. Só que assim, alguém cutucou ela para fazer isso? Não, foi ela. Foi ela que um dia a ficha caiu e falou assim: peraí, eu não vou chorar mais não. Eu não vou chorar mais não. E isso, Isabel, a gente vê muito nessa pandemia que a gente está passando. Sim. A gente vê muito. Eu vejo muitas pessoas. A gente tem duas opções na vida: de ser positivo e de ser proativo, ou de reclamar e de jogar pedra. Ah, perdi o meu emprego, meu restaurante está fechado. Eu gosto muito de dar o exemplo de restaurante. Vamos lá, seu restaurante fechou. Você trabalhava com entrega? Não, não trabalhava. Olha a oportunidade de trabalhar com entrega. Você trabalhava com as pessoas pedindo pelo telefone ou pelo WhatsApp e as pessoas pegarem nesse formato de takeaway, de você chegar na porta do restaurante? Não, olha a oportunidade aí. É claro que tem outros fatores que vão influenciar o valor do aluguel do espaço, etc. É claro que nem tudo vai ser perfeito, mas depende muito da sua atitude, depende muito da sua posição nesse momento. Como é que você vai agir? Você vai agir chorando, sendo vitimista, ou você vai agir de uma forma proativa? A escolha é nossa, a escolha é de vocês aí, a É escolha é sério. nossa. A Roberta estava falando, nada acontece por acaso, realmente. Assim, a gente vai fazendo as escolhas e naturalmente, acho que o fluxo, né, vai vindo e vai te ajudando e mostrando o caminho que você E pessoal, escolheu e não vai é seguindo. fácil. É, Não é fácil. Se alguém falar para vocês, se vocês lerem algum livro de autoajuda, etc., ou em algum vídeo que é fácil, vocês estão sendo enganados, porque não é fácil. A jornada da felicidade em si é uma jornada longa. Vão ter tropeços, vão ter buracos, e cabe a gente levantar. Tem a música da Maria Bethânia que eu adoro, que é levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Levanta, meu amor, sacode a poeira, dá a volta por cima. Vamos para frente. Não fica olhando para trás, não. é isso. E aí, a gente, quando pensa muito nessa questão do conceito do mindset positivo, ele já está tão forte, né? Ele já é tão divulgado e difundido que a própria academia já traz isso como um ponto de estudo, né? Quem estuda pessoas, desenvolvimento humano, psicologia, enfim, já está muito claro de que o fato de você ter o pensamento positivo em relação às coisas que você vive ajuda muito a tornar esses problemas menos pesados, né? Isso é uma coisa que já está comprovada, né? É isso. Aí, a minha pergunta é assim, para você, dentro desse conceito, como que uma pessoa pode começar a trabalhar a mente para essa virada de chave, principalmente quando a gente pensa nesse momento que a gente está vivendo hoje, que é um momento que tem tudo para puxar a gente para baixo. Pois é. Esse não vai ser o primeiro momento de dificuldade que a gente está passando, não vai ser o último. Dificuldade a gente vai ter em várias situações, mas eu acredito, Isabel, que esse momento é o momento da gente fazer aquele reset do telefone que a gente faz, a gente desaprende e a gente aprende tudo de novo. Eu acho que essa oportunidade que a gente está tendo de realmente mudar o nosso pensamento, de realmente mudar o pensamento e principalmente a atitude que a gente tem de tudo que tá acontecendo por aí. As escolhas que a gente tem, elas são pessoais, elas são particulares e principalmente elas são intransferíveis. Então, se a gente não mudar esse pensamento, se a gente não fizer de uma forma diferente, ninguém vai fazer pela gente. Então, até o capítulo do meu livro, Não Perca a Oportunidade de Ser Feliz. E o primeiro parágrafo, eu digo o seguinte: a felicidade é uma responsabilidade nossa. É nossa responsabilidade ser feliz. Então a gente tem, como eu falei agora atrás para você, a gente tem a escolha de agir de uma forma positiva, de uma forma proativa, e a gente tem a escolha de sentar no sofá e chorar. Então o que que você quer? O que que você que está assistindo a gente aí quer para a sua vida nesse momento?
Eu vi várias pessoas, eu tenho uma cliente que tem um buffet grande, que trabalha com comida, que ela se reinventou. Isabel, ela está fazendo delivery. Ou seja, está ganhando dinheiro e está ganhando visibilidade. Olha isso. Olha como é que as pessoas podem mudar. E aí você foca a sua mente naquilo que é bom. E aí você tem essa força para driblar essas dificuldades. Não essas dificuldades como a gente pode falar como problemas, mas essas dificuldades como desafios mesmo que a gente está vivendo. Sabe? Então, depende muito de como a gente vai enxergar isso tudo. Você disse, e é isso que você disse. Eu acredito que 50% é a nossa mente. Ou até muito mais. Ou até muito mais. Porque, assim, eu acredito que tem mente, que tem atitude, tem. Vou falar um palavrão aqui, de você levantar a bunda na cadeira e ir lá fazer, sabe? Porque tem gente que fica assim, ó. E aí? Querendo a mudança, né? Covid, né? Fred, Covid. Tá, Covid. E o que você vai fazer com Covid? Tá, o Covid tá aí, beleza. A gente já sabe que tem Covid. Mas o que você vai fazer com isso? O que você vai mudar em relação a isso? Todo mundo fala isso, eu vou reforçar. Nós vamos sair dessa pandemia diferente. Na verdade, nós já estamos diferentes. Só a gente olhar para dentro e perceber. A gente já mudou, a gente já está diferente. Então, como é que a gente vai voltar a esse famoso novo normal? Como é que a gente vai voltar? Como é que a gente vai se portar nesse novo normal? Isabel, galera, só depende da gente. Só depende da gente virar essa chave. Então, como é que a gente vira essa chave, Fred? Estudando. Eu acredito que o conhecimento ele é importantíssimo para a gente. Nesse momento de pandemia, felizmente, a gente tem muito conteúdo bacana sendo distribuído para a galera. Olha esse nosso bate-papo aqui, essa troca que a gente está tendo. Tem muita coisa bacana. É claro que a gente tem que filtrar o que é bom e o que é ruim, mas é um momento que se a gente quer, a gente vai fazer acontecer. Depende da gente. Tem muita coisa boa. Não é a live do sertanejo, da Marília Mendonça, não é a live que vai te transformar, não, meu amigo. Não é. É o conhecimento que você vai imputar. E não é, digo mais uma, não é aquele conhecimento que você adquiriu lá na faculdade. Eu fiz minha faculdade, fiz meu MBA, fiz minhas atualizações, mas eu estudo sempre. O conhecimento ele é perecível. O que você estudou há 2 anos, 1 ano, 6 meses atrás, beijo, acabou, não tem mais. A gente tem que se reciclar. A gente tem que se reciclar. E a gente vai mudar esse mindset, a gente vai transformar a nossa mente e principalmente a nossa atitude através das nossas escolhas, através do nosso posicionamento, através das nossas atitudes. Isso a gente vai transformar. Perfeito. A Jaque comentou lá atrás que a gente precisa se libertar de tudo aquilo que não nos faz bem. Eu acho que aí é atitude mesmo, né? Isso é total atitude, né? Você entender que não te faz bem e você precisa se livrar disso. Pode ser um processo doloroso, pode ser um processo difícil, mas você dando o primeiro passo, acho que tudo vai caminhando para se ajustar e aí lá na frente você vê que você fez uma boa escolha, né? Independente se seja vida pessoal, se seja no trabalho, enfim, é tóxico, tá te fazendo mal, larga para trás, deixa para trás, olha para frente e segue um novo caminho, que é como você falou lá no início, né? São as pequenas coisas que fazem momentos de felicidade, que marcam, né, a gente e trazem boas memórias e coisas que nos deixam felizes. Então, é isso mesmo. Eu não lembro com quem eu falei outro dia, que me perguntou sobre amizades, sobre como você lida com as amizades, e se você se transforma a mesma pessoa. Ou seja, as pessoas falam, eu vejo muitas pessoas falarem, eu tenho 100 amigos, tenho 200 amigos. Você vai para um bar, você vai para uma festa, meu amigo, meu amigo, meu amigo, meu amigo. Mas será mesmo que esse amigo está te trazendo algo positivo? Será mesmo que essa sua amizade ela é uma amizade de qualidade? Eu, Fred, eu posso contar na minha mão. Ó. Meu pai, minha mãe, minha família, talvez passe por outra mão, mas nem vai para o dedo do pé. Chega aqui, ó, nos 10 dedos da mão. Por quê? Porque eu sei escolher. Então, e a questão da amizade é isso. Quanto mais coisa positiva você absorve, mais você vai transformando as pessoas e vai transformando os outros e por aí vai.
Se você tem um amigo que estuda, que te traz conteúdo bom, que fala coisa positiva, a tendência é que, por osmose, você siga a mesma linha. Agora, se você tem uma pessoa que só bebe, que fuma, que quer ir pra farra, pra balada, meu amigo, a tendência vai ser você seguir essa mesma linha. É. Essa vai ser a tendência, É, entendeu? você tá, né, você tá dentro de uma energia mesmo que É não te, isso. né, você não consegue passar daquilo, né? Total, eu super concordo mesmo. A gente precisa estar sempre atento É com as isso. escolhas que a gente faz, dessas pequenas coisas mesmo, né? Começar pelos amigos ou pessoas que estão muito próximas a você, com quem você convive, ter esse exercício mesmo. Será que aquilo está me ajudando ou não? Né? Então, É. de novo, a partir da gente, né? E a hora que a gente falou no início do nosso bate-papo, que a gente, como a gente se conheceu, é o poder das conexões. São conexões positivas. Ou seja, a gente segue tocando projetos em paralelo, mas assim, sempre se aplaudindo, sempre curtindo um ao outro. E isso é bacana, isso é uma relação positiva, sabe? Isso é uma Com relação certeza, legal. com certeza. Eu queria te perguntar, porque aí a gente vai nessa vibe, né, da, da virada de chave, do novo mindset, e aí você vai se transformando e as coisas ao seu redor vão se transformando também. E aí, acho que junto com isso, você também aprende muito a filtrar aquilo que você diz. Aí a gente entra muito nesse campo da comunicação não violenta, que é essa nova forma da gente saber se comunicar para poder dizer a coisa certa, né? Para a gente achar uma forma de se fazer claro, mas usando palavras, como o nome diz mesmo, não violentos, né? Às vezes Uhum. uma forma de você dizer alguma coisa, às vezes é tão simples, mas a maneira como você traz aquelas palavras causa um problema que podia ser totalmente evitado, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como que a comunicação não violenta transforma um conceito, uma vida? Como que a gente aplica a comunicação não violenta, tanto na vida pessoal quanto nos negócios, para fazer disso uma coisa positiva? Comunicação não violenta é outro assunto apaixonante É também. verdade. A gente que lida com pessoas e que é apaixonado por pessoas, eu descobri a comunicação violenta um pouquinho mais tempo. é, e você falou de palavras, eu acredito que a comunicação não violenta, ela começa no não verbal. É naquele olhar que você faz. No mundo corporativo você vê muito disso. Alguma pessoa vem falar com você, você já vira a cabeça, ah, você já faz aquela cara. Você já criou aquele bloqueio. Para você quebrar aquele bloqueio, acabou. Vai demorar. Então, a comunicação não violenta, eu até trouxe aqui uma definição que eu gosto bastante, que é a seguinte: a comunicação não violenta é uma forma de comunicação que se baseia em estarmos conscientes das nossas necessidades e na dos outros, com a finalidade de falar sem machucar, ouvir sem se ofender e que defende que em qualquer tipo de relação predomine o que? A comunicação eficaz e a empatia. Isso é comunicação não violenta. Então, eu acredito que no mundo corporativo, você falando nesse mundo corporativo, e na vida pessoal também, o Uhum. maior obstáculo da comunicação em geral, o maior obstáculo da comunicação em si, é ter essas conversas com as pessoas que pensam diferente. Ou seja, como é que você vai levar uma mensagem para várias pessoas? Para homens, mulheres, crianças, idosos. Esse, para mim, é o grande desafio da comunicação. Como você leva essa mensagem a essa gama de pessoas? É claro que a gente tem que ter uma mensagem positiva. Eu vejo, outro dia tô lembrando que eu assisti um filme Se Eu Fosse Você, com Tony Ramos e com a Glória Pires. Eu sou meio velho, sabia? Eu gosto de revisitar alguns filmes. Não, eu tô aqui na casa dos meus pais em Minas, eu falo que a gente sempre tem uma sessão da noite, que a gente assiste algum filme. E a minha mãe pergunta, Fred, você já assistiu esse filme? Porque eu conto o que vai acontecer. Aí eu falei assim, já assisti umas 10 vezes. Enfim,
Eu estava assistindo Se Eu Fosse Você, e aí o Tony Ramos, ele era o criativo de uma agência de publicidade. E aí, fazendo esse link com a comunicação, ele foi apresentar uma campanha, não lembro de que era a campanha, mas a CEO era uma mulher, e ele mostrou uma campanha que denegria muito a imagem feminina. Olha isso. Olha, isso no filme foi um caos, porque como é que você vai levar essa mensagem sem agredir as pessoas? Eu lembro, teve uma situação, você que é de comunicação, você vai lembrar disso. Teve uma campanha do metrô, eu acho, do metrô Rio, que teve alguma falha de comunicação. Ou seja, tem muitas campanhas que se a gente não pensar com muito cuidado, com muita atenção, a gente vai pisar na bola sim. A gente vai pisar na... Outro dia mesmo, tem uma semana atrás, a gente estava provando alguns materiais de divulgação da plataforma de recrutamento que a gente tem na Cirela, e tinha um... Olha só a questão da comunicação não violenta e da comunicação em si. Tinha uma imagem de uma pessoa pescando, é uma plataforma de recrutamento, de pescando alguns peixes, mas muitos desses peixes estavam presos na rede. Ou seja, eu não aprovei aquela peça, a gente não colocou, a gente discutiu, claro, a gente tem várias pessoas, beijo pessoal da Serra, que a gente divide isso, e a gente olhou, a gente achou que isso seria violento. Porque assim, o que a gente promove na empresa? Que as pessoas sejam livres, que as pessoas pensem, que as pessoas se expressem. Aquela imagem de uma pessoa presa, o que vai trazer para você? Ah, não, eu não vou entrar naquela empresa, não. Eu vou ser... E acontece, Isabel, acontece. Você que é de comunicação, você que também é uma excelente especialista, você sabe disso. Acontece. E como é que a gente leva essas mensagens para as pessoas? E aí, você voltando para o mundo corporativo, dentro das empresas, a comunicação não violenta, ela começa dentro de casa. Ela começa dentro de casa. Como é que você lida com o seu funcionário? Tem uns tópicos que eu falo. Você julga, você critica, você faz cara feia, dentre outros tópicos que eu posso falar aqui com você, que são modelos de comunicação não violenta. Mas eu, Fred, por exemplo, eu acredito que o não verbal, aquilo que você transmite no olhar, é muito mais difícil. Porque eu mesmo, o telefone, eu pego o telefone, eu não tenho muita paciência de atender o telefone, de ficar 40 minutos com a pessoa. Então eu já atendo. Como é que eu atendo? Eu assumo que é um erro meu. Eu já atendo assim, é o que é Tipo, olha, eu não tô com paciência de falar Não com quero você. falar. Tipo, no máximo, quando é uma pessoa que você gosta, você fala o quê? Oi, oi. E isso faz toda a diferença. Olha o sorriso na voz. Olha o sorriso na voz que você tem. Olha a sua energia que você passa no telefone. Então, a comunicação violenta e comunicação em geral é um tema extremamente delicioso que a gente tem. E faz muito link, sim, com a questão de felicidade, com a questão de mindset, de como a gente consegue transformar as pessoas. Então, é apaixonante esse tema, e eu sou apaixonado. Porque tem muito, exatamente como você falou, né? Tem muito do gestual também. Quando você aprende a lidar, quando você entende o conceito e você aprende que não é só o comunicar do falar, mas o gestual, porque é como você começou falando, perfeito, né? Um olhar, às vezes, diz muito. E aí você fala do funcionário que você tem dentro de casa, dos teus filhos, né? Às vezes você dá um olhar para um filho e aquilo já dá uma... se amedronta através do olhar, né? Você dá uma torcida de nariz e aí a criança já entende que ferrou, né? A coisa tá ruim, tá Eu feia. passei por isso. Eu sou filho único e eu era uma criança extremamente levada. Eu sempre fui hiperativo. O jeito que eu sou assim, eu era muito pior. E a minha mãe chapuletava paulada em mim. Minha mãe me batia. Tanto que ela fala que ela tem trauma, que não teve outro filho. Isabel, o meu pai nunca chegou a encostar um dedo em mim. Só o olhar dele, eu já me tremia todo de medo. Olha isso. E no mundo corporativo, você cria sim um bloqueio. Você fecha a cara, você já se não mostra aberto. E as pessoas falam, ai Fred, mas eu não consigo ter acesso àquela área, aquela pessoa é tão grossa comigo. Aí eu pergunto, como é a sua reação com essa pessoa?
Como é que você chega naquela área? Como é que você chega para aquela pessoa? Como é que é o seu boas-vindas? É com sorriso? É com bom dia? É com por gentileza? É com um obrigado? Ou você chega com aquele pé na porta? Olha, preciso resolver isso aqui. Meu amigo, a pessoa não vai fazer. Se você não tiver um mínimo de carinho, de educação, a pessoa não vai te ajudar. Não vai. E isso é comunicação não violenta na veia. É Uhum. comunicação não violenta na veia. Como você se porta? Então, algumas pessoas falam, Fred, você é uma pessoa que fala com todo mundo. E, Isabel, falo com todo mundo. Falo lá da menina do elevador, falo com o menino do cio, falo com todo mundo. Ou na tiazinha do café, falo com o meu diretor. Por quê? É claro que eu me considero que eu sou um comunicador nato, mas, em primeiro lugar, eu sou apaixonado pelas relações. Como eu falei de histórias, eu gosto muito de ouvir histórias das pessoas. E isso me torna uma pessoa. A Fátima está falando aqui, relacionamento é tudo. É isso. Eu sou uma pessoa de relacionamento. Então, pessoas de relacionamento têm que cada dia mais fortalecerem esses relacionamentos. E relacionamento positivo, tá, pessoal? Não venham com relacionamentos tóxicos, não. Que aqui a gente nem aceita, né, Isabel? A gente nem aceita Deus relacionamentos me livre, tóxicos aqui. tô fora. Mas é isso mesmo. E aí e aí a gente linka aí a gente volta um pouquinho e linka com a questão do mindset, da positividade, da felicidade. Porque eu acho que a comunicação não violenta também é um exercício diário, né? Quando você fala dentro, por exemplo, de uma corporação onde você tem um gestor, né, que não te dá um feedback positivo, uma pessoa que tem atitudes que são ruins e aquilo não te agrada, para você poder se manter nivelado dentro do que você escolheu exercer o positivo, você precisa exercitar aquilo. Então, ter a paciência de a pessoa fala de um jeito, você sabe, tenta baixar a guarda, você fala de outro, você mostra que você também não está comprando a briga, né? É, e Então, vou, e vou dar uma dica de ouro para vocês aqui, tá? É claro que a gente pode treinar, a gente pode estudar, a gente pode melhorar, mas, pessoal, não dá para ser forçado. é, Tem que ser genuíno. Tem que ser do coração, daqui para fora. Que aí você vai emanar toda essa energia para as pessoas. É claro que a gente vai melhorar, isso é técnica, a gente melhora, a gente estuda. Só que assim, tem que ser genuíno, não dá para ser forçado. Não dá para ser exato. forçado, sabe? Exato, é como as meninas estão falando, a Roberta está falando, né? Não entrar na mesma vibe. É isso aí, é você buscar o seu propósito de se manter é, é, positivo, de se manter minimamente equilibrado, para que você então não sucumba, né? Para que você não É. entre naquele E, caminho que é e negativo. quando a sua ficha cai e quando você percebe que você tem feito a diferença na vida das pessoas, aí sim você olha e fala, olha que legal, eu estou fazendo a diferença na vida das pessoas. Eu estou acessando outras áreas que até então eu não acessava. Eu estou conseguindo lidar melhor com o meu cliente. Ou seja, quem é de relacionamento, eu me considero um grande mediador e resolutor. Resolutor, existe essa palavra? Existe, né? Sim, De conflitos. Então, eu me considero. Então, você lidar com pessoas nada mais é que você resolver conflitos. É você uhum, mediar e resolver conflitos. E quando você se dá conta que você conseguiu, que você reverteu uma situação favorável, isso é muito gratificante. Isso é muito gratificante. com certeza. Eu acho que no final, acho que o que todo mundo quer é isso, equilíbrio para poder viver as relações de forma harmônica mesmo. E aí acho que por É. isso que esses assuntos estão muito no foco de tudo, né? De tudo. As pessoas têm falado muito nisso, porque eu acho que a gente já vive esse momento, essa transição pela qual a gente está passando, está trazendo tudo isso, essa carga mesmo de olhar para o lado positivo, né? Buscar um novo momento, né? Quem pegar esse bonde para essa evolução aí, eu acho que está num caminho assim muito feliz, É. porque está nesse momento. Tá tudo muito difícil. Gente, eu não vou contar o mundo de Alice para vocês. Gente, a situação que a gente está vivendo é difícil, é É, desafiadora. Mas como a gente vai lidar com isso é que vai fazer toda a diferença.
É Como a verdade. gente vai lidar com essa situação que vai fazer toda a diferença. Então, a vida, ela é feita de escolhas. Você tem escolha de ser uma pessoa boa, de ser uma pessoa ruim, de fazer o bem, de não fazer o bem, de ser um bom profissional, de ser um bom filho, de ser um bom esposo, esposa, etc. É escolha, a gente tem que escolher. A vida é feita de escolhas. De novo, né? Igual a gente volta lá para o papo do início, né? É a autorresponsabilidade, é puxar para você, né? Saber Autoresponsabilidade. que você é livre para fazer o que você quiser. Isso eu acho o máximo. Acho que na vida a gente tem essa liberdade de fazer o que quiser. A gente só precisa É. saber que o resultado da escolha é que vai fazer toda a diferença lá na frente, E né? você tem que aguentar. Você tem que ser forte. Exatamente, Tem que exatamente, ser forte. Eu digo, exatamente. felicidade não é para quem é fraco. Felicidade é só para quem é forte. Para que realmente quem dá a cara para bater, que arrisca, que corre atrás. Gente, dificuldade vai ter em todo lugar, em todo momento. A gente não vai ser da primeira vez que a gente vai acertar. Lamento informar, né? A gente até pode acertar, mas vai ser do jeito que a gente quer. Ou seja, a gente vai ter que cair algumas vezes para começar a acertar. Tipo assim, se você desiste na primeira queda, como é que faz? É Não isso dá, aí, né? é Não isso dá. aí. E É aí é isso. questão da gente mudar esse nosso pensamento. Perfeito, é isso mesmo. Olha, para variar, né? A gente pisca o olho, tá acabando. Gente, eu não aguento isso, cara. Não aguento. Mas isso é quando o bate-papo tá bom. Que bom. Tá, pois é, aí fica maravilhoso quando eu olho, tá acabando. Eu queria que você falasse um pouquinho, queria que você mostrasse o livro de novo, para quem Ah, está o livro. chegando agora, lá no início, eu comentei que o Fred tem um capítulo no livro chamado Mindset da Felicidade, que está super fresquinho, foi lançado agora. O livro é muito bacana, ó. Esse é o E livro. Esse, incrível, esse, esse é o gente. livro, tá muito bacana. Algumas pessoas me perguntam, Fred, mas Mindset da Felicidade fala sobre o quê? Fala sobre como você vai mudar a sua mente em vários âmbitos da sua vida. Vou dar alguns exemplos aqui. Esse livro a gente fala de liderança, de finanças, de autoconhecimento, de espiritualidade, de relacionamento, as pessoas estão apaixonadas em falar, de sexualidade, de inteligência emocional, de autoestima, de gratidão e de felicidade. Ou seja, são 39 capítulos que cada capítulo fala de um âmbito da nossa vida. Ou seja, eu digo, não é porque eu estou nesse projeto, mas é o meu mais novo filho, eu digo que é um processo de coaching em páginas. Porque assim, você sai transformado daqui. E após cada capítulo tem um exercício que a gente coloca para vocês fazerem. Então, é sim um processo de coaching em páginas. Eu estou super feliz, super grato em fazer parte desse projeto. A gente lançou esse livro, deve ter um mês, e ele tá ganhando o mundão. Essa semana eu já mandei para Campina Grande, mandei para Goiânia, mandei para Florianópolis, ou seja, tá Tá levando os rodando estados, aí, tá rodando, tá maravilhoso, rodando, tá levando rodando. felicidade para esse país. A Bruna está dizendo aí, já quero ler. Então aproveita e conta para a Bruna e para todo mundo como é que a gente consegue um exemplar. Ó, entra no meu Instagram, @FredRubac. Na minha bio tem lá, o primeiro ícone tem lá o livro, você compra, eu mando com dedicatória. Eu tenho alguns para mandar hoje quando a gente terminar, que eu assino, boto o nome da pessoa e faço isso. Algumas pessoas reclamam, né? Ah, Fred, mas você assina todo o livro? Sim, assino todo o livro com o nome da pessoa, com dedicatória, com todo carinho e transmitindo toda essa energia que eu trago aqui para vocês, eu coloco aqui dentro desse livro também. Ai, que maravilha, gente. Super vale a pena. O livro tem uma leitura super fácil, né? As Super capítulos fácil. são As pessoas têm falado, deliciosos. Fred, eu li em 2 dias, li em um dia. Porque, assim, ainda mais É, nesse momento de pandemia, que às vezes você não está é. trabalhando ou está em esquema de home office, você lê e vai lendo, porque a leitura era tão gostosa e é tão reflexiva que você olha para dentro e fala assim: caramba, isso é comigo. Opa, peraí. E é muito disso, Isabel. Eu não li o livro físico ainda, eu li a versão digital umas 3 vezes. E eu me senti em muitos momentos, nos capítulos dos meus amigos, exatamente fazendo essa reflexão aí, peraí, isso é para mim, e eu preciso mudar isso aqui. Ou seja, não é só para quem é coaching, para todo mundo, esse livro é para todo mundo. Eu acho que é você perceber que você está num momento que alguma coisa precisa mudar para que você faça um capítulo diferente na sua vida, seja a área que for, né? Então, é óbvio que o livro conversa com quem está disposto É a dar isso. esse primeiro passo, né? Você tem que Eu abrir o acho que você tem. coração, você tem que estar disponível, você tem que querer.
A transformação, a mudança, ela só vem de você. É claro que algumas pessoas vão te incentivar. E isso é muito bacana, você tem incentivadores. Mas a chave, a ficha quando cai, pessoal, é só nossa. É quando a gente acorda e fala, peraí, isso não está certo, eu vou mudar. E aí, se segura, porque a pessoa vai. É claro, a pessoa vai tropeçar, vai ter erro, mas quando você... Eu falo isso comigo mesmo, quando eu falo que eu sou tinhoso. Tem uma expressão bem mineira, que eu sou mineiro, que eu digo que eu sou filho do capado e neto do torresmo. Quando eu quero mesmo. E é isso. Quando eu quero mesmo. Eu vou, boto energia e faço acontecer. Entendeu? A gente tem que ter esse pensamento positivo. Então, que esse pensamento positivo entre aí na mente de vocês consigam se transformar. Eu sempre digo, nas lives que eu faço, nos bate-papos que eu faço, se alguma palavra do que eu disse, se alguma frase do que eu disse impactou você, transformou você, gratidão. Eu já estou feliz da vida em ter compartilhado esse momento com vocês aqui. E vamos que vamos em frente. Perfeito, querido. E assim, é importante, né, quando a gente pensa na nossa marca pessoal, né, manter uma vibe de ânimo, de positividade, de felicidade, por pior que seja o momento que você esteja passando, faz toda a diferença. É aquela coisa da luz, né? Sempre tem alguém que, nossa, eu não sei o que que é, mas ele tem uma luz. É porque aquela pessoa, ela de alguma forma, ela trabalha a mente dela para que ela se blinde contra essas coisas negativas, né? Então, acho que é você fortalecer a sua marca, né? Você fortalecer a sua imagem com positividade, com uma comunicação não violenta, né? Com uma forma de se expressar que seja bacana, né? Que não traga ruídos nessa comunicação, fortalece, isso faz toda a diferença na marca pessoal, né? Faz toda a diferença, assim, quando você faz algo com carinho, com dedicação, e mais uma vez eu falo, quando é genuíno, tudo vai andar, tudo vai ser diferente, tudo a gente vai conseguir. E quando a gente fala de pensamento positivo, de felicidade, o pensamento positivo, a felicidade uma corrente do bem. A gente transmite essas energias para as pessoas. Eu digo que a vida feliz, ela transmite isso para as pessoas. Não é que eu sou feliz todos os dias. Tem dia que eu acordo de mau humor, todo mundo acorda. Tem dia que você fica nervoso no trânsito, que a pessoa te corta, mas assim, como você vai reagir a isso? Como é que você vai acordar tristinho, para baixo, e você vai mudar isso? Só depende de você. Só depende de você. E ponto final. Buscar caminhos, eu acho que é exatamente isso. Buscar caminhos, sempre tem, né? Acordar e ter saúde e estar pronto para encarar mais um dia, eu acho que já é um motivo super suficiente para você dar um sorriso e partir da melhor forma. E uma palavrinha que eu não falei, que eu sempre gosto de deixar, gratidão. Gente, agradeçam por tudo que vocês têm. Agradeçam por acordar, por dormir, por sair de casa em segurança. Agradeça pela sua família, pela sua saúde, pelo seu trabalho. As pessoas não agradecem. As pessoas não agradecem. Olha esse momento de pandemia louco que a gente está vivendo aí. As pessoas não dão valor para encontrar um amigo, para dar um abraço numa pessoa. Olha só, se você tem essa oportunidade agora, então agradece. Não quer dizer que a gente não queira coisas melhores para a gente. É claro que a gente quer coisa melhor, mas assim, não deixe de agradecer pelo que você já tem. Seja grato. Com certeza. Querido, a gente entrou na contagem regressiva do Instagram. Quero te agradecer imensamente, foi maravilhoso, como sempre. Eu que agradeço. Obrigada, sucesso para você. Gente, um beijo, obrigada a todo mundo que assistiu. Essa live vai ficar gravada. E se vocês quiserem assistir de novo, recomendarem, façam isso. Fred, um beijo. Uma ótima noite, querido. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Conte comigo para o que você precisar. Estou sempre aqui para a gente tocar coisa junto. Obrigada. Muito feliz em estar aqui com você hoje. Gente, mais uma vez, super obrigada. Semana que vem a gente volta com mais um papo super incrível como esse daqui, tá? Beijo, pessoal. Obrigada, se cuidem. gente. Obrigada. Tchau, tchau.